Fala tudo, aqui é o RPG trazendo mais um vídeo sobre Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrando, vou deixar o link no comentário oficial para quem quiser comprar tanto o livro base de Tormenta 20 quanto o livro de campanha do Guerra Artoniana. Card na tela para minha playlist de Guerra Artoniana e, obviamente, aviso spoiler da campanha inteira de Guerra Artoniana. Então, estejam avisados. E agora o grupo finalmente chegou no segundo arco, né, de Guerra Artoniana, que é o arco 2, que é o Interlúdio, ou Viva Valas Livre, ou a Trinca, eu não sei como dizer, mas eu acho que faz sentido a Trinca, porque são 3 aventuras, o segundo arco de Guerra Artoniana, ou Interlúdio, né? Eu vou falar arco 2, eu sei que tem um depois do arco 2, mas arco pra mim, ainda assim pra mim, é o arco 2, que no caso, né, é a ressurreição de Charis. Bem, após todos os eventos do primeiro arco, agora Isvalas é um reino independente, não faz mais parte de Iyuden. E agora, né, o grupo se tornou barões de Casca. Eles ganharam um domínio, trouxe vídeo falando sobre as regras de domínio. Então, o grupo agora tem um domínio, administrou, ganharam várias construções únicas por ter ajudado vários NPCs, tanto de Caixa quanto geral mesmo, que acabaram também indo morar para Caixa, como Clunk, Cadin, obviamente os moradores de Caixa também estão lá, como Isilgro, Loras, Amute, Lazos, Prixus, mas a rainha Aleph foi morar, né, na capital, na cidade de Isvalas, que antes era a última cidade, agora ela é a rainha e fez a última cidade se tornar a capital de Isvalas. Após tudo isso, cara, o grupo foi para, né, as suas tempo entre aventuras, né? Alguns para treinamento, outros foram em buscas, assim, questão de pra lore, né? Fora, né, que na última sessão teve a grande revelação bombástica do nobre, sabendo que ele é filho da rainha imperatriz Shivar Sharpenblade. Agora descobriu, né, que ele é filho da rainha de Tribuk e também, né, da rainha de Iyuden, de Derrel e também a rainha do reinado. Bom, revelação bombástica, né? Que ele não contou para ninguém por enquanto, né? Só vai deixar para a rainha Aleph e ele, né, mesmo sabem disso. E ele também já aproveitou e convidou, né, a Isabela, que é a parteira dele, uma sacerdote de Lena, para o casamento dele, que ele vai, né, obviamente se casar com a rainha Aleph. Após também tudo isso, ela aproveitou também e fizeram o barco dele se tornar uma base móvel. Sim, agora eles têm um barco voador. Eu vou falar a real, me arrependi de ter cobrado bem pouco para o barco voador. Para mim, eu devia ter cobrado bem mais, assim. Porque eu sou meio hater, assim, de montanhas voadoras, porque elas meio que eliminam grande parte da maioria dos perigos, né, que você vai ter em uma viagem. Porque você sai voando, não é mesmo? Me arrependo de ter cobrado um pouco mais para eles terem um barco voador, mas agora eles têm um barco voador. Talvez isso é bem útil, né? Bem útil isso aí, ajuda muito em questão de deslocamento, eles conseguem viajar muito mais rápido comparado a andar a pé, porque um barco voador, agora eles têm um barco voador. Também, agora uma questão de dicas. E também uma crítica sobre a Guerra Artoniana, no caso, esse parte aí, que é a Trinca, né? Que são 3 aventuras, né? Que é a aventura de nível 8, 9 e 10. É bem triste saber que elas não tiveram o mesmo capricho que foi para as outras aventuras. São bem detalhadas, com cenas, diálogo, tudo certinho, bonitinho. Aqui, as aventuras 8, 9 e 10, algumas tem 1 página e meia, duas páginas e meia, sabe? Eu acho que podia ter um pouquinho mais de cuidado, assim, para essa parte. Eu sei que no livro fala sobre a questão de o mestre mesmo criar suas próprias aventuras. E se quiser, se não tiver com muito tempo, usar essas mesmo da Trinca como aventura mesmo. Mas bem que podia ter um pouco mais de capricho. Tudo bem, não precisava fazer aventuras que tem 10 páginas, porque o livro já é bem grande. Podia pegar as histórias de aventuras que são no Breve Jornadas. Pô, são aventuras de 3 a 4 páginas, 5 páginas, sabe? Seria bem melhor do que do jeito que foi escrito, tá? Isso aí é uma coisa que eu não curti tanto. Mas, também uma dica, esse é o momento ideal para o grupo ir atrás de distinção. Porque vão ter 3 níveis para ir atrás de distinção. A minha dica também, aproveite essas 3 aventuras para apresentar o Reino de Arton para o grupo, ainda mais se a nunca jogou no cenário de Tormenta, né? Mostrar mais ameaças que não é só os puristas, como tem a ameaça da Tormenta, tem do Shiddak, tem Império de Tauron, tem Zaristas. Então, aproveitar para inserir outras ameaças que não sejam apenas os puristas. Também trazer um pouquinho para ter... Por isso, porque como vocês notaram, a questão dos puristas
Isso aparece bem pouco por enquanto na campanha. Faz sentido, isso ainda era um culto, não tinha virado todo um reino, né? Mas também insere alguns puristas assim que estão tentando ferrar com Svalas, assim. Ainda mais porque uma coisa legal é que eles trazem no livro uma descrição muito boa sobre Svalas, sobre as vilas e cidades que tem em Svalas e quem mora ali, população certinho, muito bom, cara. E aí, aquilo, leia essa parte e também leia no Atlas de Arthur sobre Svalas no tempo atual, pra você juntar os dois e ter várias ideias de aventuras. Que inclusive foi um arrependimento assim meu, foi não ter colocado mais aventuras na aventura 8. Eu acabei colocando bastante na aventura 9 e 10. Eu fiquei assim, pô, devia ter usado a aventura pra colocar mais coisa, né? Porque ela foi bem curta, como vocês vão ver logo adiante. Porque o grupo então decidiu ir atrás de tentar ressuscitar a Charisse. Nisso, né, agora que eles tinham conseguido redimir a Alyssa estava morando em Cash. Então, né, pediram, obviamente, para a Alyssa tentar falar onde que a Charisse foi morta. E, obviamente, a Alyssa sabia onde foi. E então, eles decidem fazer essa procura, que foi bem de boa, assim, a procura. Foram testes estendidos que o grupo passou de boaça para encontrar aonde a Charisse foi morta. Que, no caso, foi, né, em um rio, obviamente. Ao chegar lá, o grupo depara uma coisa que, obviamente, tiveram que mergulhar. Então, como o navio também é uma base que tem a questão do domo protetor, o navio serve como também submarino. Que o que acontece? Após eles mergulhar, eles veem um navio fantasma. Que aí eles acabam tendo esse encontro. Que no caso foi um necromante de tenebra chamado Kaiser. Que ele meio que estava ressuscitando várias pessoas que morriam nesses rios de Iyuden para servir para a sua tripulação que caçavam soldados de Iyuden. E, obviamente, ele tinha ressuscitado a Charisse e também aquele ogro lá na Aventura 3, que estava lá no Porto Oculto, o tal do Ordroth, que também tinha ressuscitado. Aí o grupo teve o combate contra ele, porque falou assim, ó, eu não vou dar certo para vocês a menos que vocês me entreguem a elfa ex-purista, né? E, porque parece, a Alice falou assim, ó, se vocês quiserem eu faço isso. Aí eu vou fazer, não. Aí a gente vai resolver de uma forma. De outra forma, eu falei assim, eu mato vocês e trago vocês como mortos-vivos, servos de Tenebra. E aí começou um combate. O meu grupo humilhou o necromante e seus mortos-vivos, porque a clériga, ela obliterou eles com magia de cura, junto com o Sati, porque tinha uma flecha de cura. Então, mano, tome-lhe, sejam obliterados. Então, cara, a clériga e o sátiro, bum neles, cara. Tipo assim, foi exorcismo total dos mortos-vivos, coitados. Que aí, eles conseguiram, né, o corpo da Charisse. Agora precisava encontrar um clérigo de teatro para ressuscitar ela. Que também não foi muito difícil, né, o grupo para encontrar um clérigo de teatro. Que aí pediu, obviamente, um pagamento, assim, se eu não me engano, foi 1000 tibares para ressuscitar a Charisse. E aí a Alyssa decidiu pagar para eles, né? Porque foi ela que matou. E aí eles conseguem ressuscitar a Charisse Fendeva. Cara, foi um NPC que, como eu falei, cara, eu não espero que o grupo ia gostar tanto. No caso, foi o Bárbaro e o Nó que gostaram muito do NPC. E aí, fizeram toda essa quest para ressuscitar ela. Que foi um outro arrependimento meu, que eu deveria ter feito essa parte mais longa, para eu ter mais e mais interações com devotos de Tenebra. Eu devia ter feito mais disso, mas conseguiram ressuscitar a Charisse. Ficou muito surpresa, ela chorou assim quando descobriu que, caramba, as pessoas foram as pessoas mais legais do mundo, porque ressuscitaram alguém dos mortos. E conversaram com ela, ela descobriu, né, que a Alyssa estava com eles, e obviamente que a Charisse foi dar um monte de bronca e xingamentos na Alyssa, com, obviamente, razão, mas também o nobre virou um tapa na cara dela, né? Nosso nobre não perdoou, porque meio que tá querendo fazer a Alyssa se tornar a sua escudeira. No futuro, ela acaba virando, né, a Alyssa. E então, ele falou, ó, não vai ter desrespeito com a minha escudeira. Que aí, ela ficou muito agradecida pelo grupo, né, ter ressuscitado ela. E também o nosso nobre acabou fazendo a Charisse se tornar imediata do navio, né, escolha certa. E começa aos poucos criar uma relação de amizade, que no futuro se tornar uma relação de amor, né, romance, entre o Bárbaro e a Charisse. Calma, assista os próximos vídeos para esse desenvolvimento. Que aí, né,
para os meus jogadores. Eu não sei fazer romance, eu não gosto de romance, então eu acabo meio fazendo alguns comentários que é meio que coisa de friendzone, mas é porque eu não sei de romance e eu não gosto de romance. Não vejo quase nada que é de romance. Eu sempre prefiro qualquer outra coisa que não seja romance e também drama, porque eu não gosto de ver coisas para fazer eu chorar depois. Também, né, o grupo, antes dessa busca, eles também sabiam que uma tal caravana que vinha lá do deserto da perdição, né, de Haktur, que é um lugar muito longe, que essa caravana estava um homem chamado Salim Alan, que é um mercador Quarim do deserto da perdição, extremamente rico. No caso, um dos homens mais ricos de Arthur, porque ele tem o mesmo nível de riqueza que o Lord Vectório. Sim, aquele arquimago que tem a cidade voadora, né, Vectória, que rivaliza, cara, a riqueza um do outro. Que no caso, ele estava indo para Isvalas. Tanto que os NPCs de Car fizeram uma brincadeira de uma lista de desejos, de coisas que eles gostariam de comprar. Obviamente que eles não têm dinheiro, né? Porque seriam itens muito caros. Inclusive, eu até fiz essa lista. Também o meu jogador acabaram não me importando muito com isso, que podia realmente gerar uma outra quest que eles acabaram ignorando, que era essa quest que envolvia de ajudar um pouco o Salim Alan por causa de questão de mortos-vivos, que era uma das aventuras que tem na própria de campanha, né? Que é o Erguer dos Mortos, acho que é o nome, não vou me lembrar certinho, que envolvia que o grupo acabou ignorando, né? Perderam alguns tibares com isso. E com isso eles voltam assim, né? Para Karst. Tem também a informação que um tal soldado de Yuda chamado Leon Jäger estava indo para Isvalas para fazer negociações. Aí o grupo ficou, opa, pero, soldado de Yuda e coisa boa não é. Mas o grupo também conversa um pouco com o Salim Alan, mais o nobre, junto com a rainha Aleph, para a questão de fazer uma rota comercial de Isvalas. E o nobre consegue perceber que a rota comercial de Isvalas poderia causar muitas dores de cabeça no futuro, porque esse tal Salim Alan podia ter alguma influência política com Isvalas no futuro, e então ele conseguiu criar belos termos para que essa influência não acontecesse. Salim Alan é um Papai Noel, assim, um cara muito bondoso, um Quarim que gosta de realizar desejos, como todos os Quarim, mas o homem faz as coisas sempre com segundas intenções, porque dinheiro. Que aí, com essa rota comercial feita, eles ganharam uma Caravansará, né, que é uma das construções de domínio, mais uma construção de domínio, o grupo acabou ganhando gratuitamente por causa do Salim Alan, e com isso, né, eles têm essa informação também do tal Leon Jäger, ou Jäger, não sei como pronunciar o sobrenome dele, que estava indo, né, lá para a cidade de Isvalas para fazer negociações com a rainha sobre comércio de venda de armas e também de questão de ferreiros em Isvalas. Que aí, né, foi aí que acabou, né, a aventura, que foi com o grupo indo, né, lá para a capital para encontrar esse soldado Leon Jäger. Que aí foi essa aventura, foi uma aventura bem curta, o grupo acabou pro level 9, que aí a do level 9 realmente demorou bastante, foram várias coisas que aconteceram, que, uma outra dica, aproveite essas 3 aventuras, nível 8, 9 e 10, para inserir os vilões do próximo arco, para inserir eles, assim, uma aparição, para o grupo poder interagir, criar ódio mortal por eles, porque a próximo arco tem muitos e muitos vilões. Que eu acabei fazendo bastante isso na próxima aventura, que foi inserir bastante vilões que vão aparecer nas aventuras futuras. Então, essa é uma dica. Aproveite para inserir esses vilões do próximo arco, porque para conhecer eles já tem aquele ódio. Então, é esse o vídeo, rapaz. Comente, como que foi a aventura 8 de você? Foi uma aventura que já estava no Guerra Artoniana ou o mestre criou? Comente aí. E esse é o vídeo, rapaz. Se gostarem, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, inscreva como gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!